Rômulo Felipe iniciou sua caminhada na literatura com livros de fantasia medieval. Hoje, com mais de 20 títulos publicados, é autor de romances e biografias. Rômulo é jornalista e faz parte da Academia Espírito Santense de Letras. Começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alhos para falar sobre literatura. Hoje a gente conversa com o escritor Rômulo Felipe. Rômulo é autor de vários livros. Já conversamos em uma outra oportunidade. Vamos atualizar as produções literárias do Rômulo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Rômulo. Obrigado, Gabi. É uma honra imensa participar do Dedo de Prosa 8 anos depois e muitos livros depois, né? E filhos, né? E netos. E Rômulo, a gente tem muita coisa para botar em dia aqui na nossa conversa de hoje, porque quando o Rômulo veio no Dedo de Prosa, ele tinha um livro publicado. E agora a mesa, gente, ela não dá conta, né, da quantidade de livros que o Rômulo tem. A gente nos bastidores, eu tava falando, meu Deus, quantos livros? Foi a sua contribuição. Eu contribuí com 2 filhas desse período, muito né? Bom. Então, vamos das nossas contribuições para o mundo. Isso aí, meu amigo. O Rômulo, ele é autor de livros ficcionais, né? Livros de ficção que tem uma pegada histórica e também uma novidade, que são as biografias. Vamos começar pelas biografias, pode ser, Rômulo? Com certeza, Gabi. Então, conta um pouquinho sobre o seu trabalho nas biografias. Então, a biografia é um gênero literário no qual a gente busca, além da fidelidade, obviamente, das pesquisas, eternizar legados. E a biografia, ela me trouxe um encantamento, porque assim, eu costumo dizer que o biógrafo, ele é uma forja de uma vida, porque, como eu disse na minha outra participação, eu tenho hoje 37 anos de jornalismo, passei pela escrita ficcional, e ainda o faço, obviamente, sou um romancista, me tornei um acadêmico depois da minha vinda aqui, então assim, muitas coisas aconteceram. E isso, como um vinho no barril de carvalho, isso acaba forjando o biógrafo. E também tem o lado historiador. E eu acabei me encontrando. Eu confesso que já na 8ª biografia publicada, a primeira a gente fez naquela situação, vamos ver o que acontece. Mas eu acabei me apaixonando. Porque assim, tão apaixonado que sou pelos meus personagens fictícios, eu acabei entendendo que a vida tem também personagens incríveis. E como bem disse Sócrates, certa vez ele disse, uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Então, assim, todos nós construímos histórias bem interessantes, não lineares, histórias de queda, de glórias, né? De fracasso, mas também de vitórias. E eu estou descobrindo isso no dia a dia através da biografia. São 8 livros no gênero de biografia. Publicado. O mais recente, o Enigma Ferraço, sobre Ferraço, que foi deputado, né, aqui na Assembleia Legislativa, foi presidente aqui na Assembleia Legislativa, enfim, tem uma longa carreira política. Rômulo, quais são os desafios de você escrever uma biografia? É algo altamente desafiador, Gabi, porque assim, como eu disse, você tem que fundir o melhor seu, em termos de historiador, entrevistador, né, jornalista, escritor, acadêmico. Então, assim, é uma série de fatores. E quando você pega a história de alguém, você tem uma responsabilidade extrema de ser fiel. Doa a quem doer. Então, assim, uma biografia a gente não constrói para mostrar essencialmente bons exemplos. Como disse antes, histórias lineares nem são interessantes, né? As boas biografias são aquelas que intercalam os momentos bons com momentos difíceis. Você, por exemplo, falou do Ferraço. O Ferraço eu descobri ao longo do processo de apuração. Na verdade, eu lancei luzes a algo que as pessoas mais antigas já sabiam. Ferraço ele é o político longevo, ainda em atividade do Brasil, mais antigo. Só que assim, o que poucos sabem é que ele teve um papel icônico no período do regime militar. E através das investigações, das apurações, por mais que ele esteja com a cabeça maravilhosa, realmente a gente tem que, com a arqueologia, tirar as camadas de poeira numa investigação. E eu acabei comprovando assim, o quão importante ele foi. Foi um artífice da reabertura democrática do país. Então, assim, dentre outras coisas, o Teodorico de Assis Ferraz, que tem uma história grande nesta casa também,
ele foi o cara, um único político governista a participar daquele épico discurso da Candelária direta já, 1,5 milhão de pessoas pedindo para a reabertura democrática do Brasil, né, que voltassem a votar para o presidente. Ferraz foi o único governista a participar. Então, assim, eu busquei, através de farta pesquisa, de entrevista, comprovar, porque isso é interessante que se diga. O biógrafo, ele não vive essencialmente das informações colhidas pelos biografados. A gente tem que chancelar, corroborar esse trabalho, possivelmente com outras testemunhas. Mas então é isso, amigo. É um trabalho longo que exige assim, muita dedicação. Quanto tempo, mais ou menos? Quantas entrevistas, mais ou menos? O que você pode trazer para a gente de números? Eu acho assim que número total de entrevistas em torno de 200. Algumas você tem que repetir os personagens, né? É um trabalho que leva em torno de 1 ano, mas obviamente existem biografias que alguns grandes biógrafos aí fora que levam 4, 5 anos, depende muito do personagem e da dedicação, né? Eu já desenvolvi uma metodologia, eu acho que isso é muito fruto da expertise que eu adquiri humildemente ao longo dos anos, como jornalista e tudo mais, e como escritor também de ficção, você vai se moldando, né? Mas, enfim, o importante é que você esgote toda a pesquisa sobre o personagem, absolutamente toda, e que traga à tona a verdade. E eis o compromisso do biógrafo, né? Ele realmente fazia com que o biografado, que o leitor, ao ler uma biografia, ele se sinta amigo íntimo do biografado, de alguma forma, mesmo que, muitas das vezes, mostre-se contra a determinadas questões. Mas é uma delícia, sabe, Gabi? É uma delícia escrever, apurar a biografia. Não sei o que é melhor, apurar ou escrever, mas... Você comentou um pouquinho, mas eu quero trabalhar mais essa questão. Você, como jornalista, que já tem toda uma expertise na parte de entrevistas, né, de apuração dos fatos, mas também como escritor, né? Você se deparou com esse trabalho de biógrafo já com a sua carreira de escritor na ficção, já em plena caminhada. Isso fez diferença para você como biógrafo? Sim, fez muita diferença, porque eu penso assim, Gabi, como eu disse, um biógrafo, ele tem que ser forjado. Não adianta... Quando eu olho para o meu passado, eu me imagino, poxa, Romulo, por que você não se tornou biógrafo 30 anos atrás, né? Na flor ali da mocidade? É porque realmente não era o meu momento. Eu não tinha casca, eu não estava calejado. O biógrafo, ele também... O Rui Castro, ele disse certa vez numa entrevista, e nisso eu concordo com ele. Ele falou assim, o biógrafo ele tem que ser um cara que ele apanhou da polícia, que ele correu atrás de bandido, que ele sofreu as dores, que ele adoeceu, que ele venceu, que ele... Bom, eu não corri da polícia, nem talvez tenha apanhado nessa vida. Mas isso é o que faz, porque a gente tem que conhecer um pouco de cada coisa na ciência da vida. Recentemente eu fiz uma biografia de um coronel centenário de Minas Gerais, o senhor Gabriel Alckmin. Por acaso ele é pai da Wanda Alckmin, que é minha colega da Academia Santense de Letras. Ele é a última casta de coronéis brasileiros, desses fazendeiros. Ele conviveu com vários presidentes, tem 100 anos. Então, assim, passei um período na fazenda com ele, em imersão na história. Eu estava perante a história viva, como com Ferraz e como com outros personagens também. Então, assim, isso não tem preço. A gente que ama. E, concluindo... sobre a sua questão se a ficção colaborou, sem dúvida, porque eu escrevo também com o meu viés lírico as biografias. Eu quero que as pessoas se sintam com vontade de ler, que não seja aquela coisa fria, e isso eu trago da ficção. O leitor vai pegando intimidade com aquele personagem da vida real. Sim. Né? Mas lembrando que ficção é uma coisa, biografia é outra. Sim. Porque você tem que ser justo com a verdade acima de tudo. Eu quero passar para falar do seu trabalho na ficção, mas antes, são 8 biografias, não dá para a gente falar de todas aqui. Mas eu queria que você destacasse mais algum trabalho dentro da biografia que você pode trazer para a gente. Olha, 2 biografias que eu lancei também recentes, que me encantam, de 2 filantropos capixabas, né? Um é o Winston Roberto, é um grande empresário da área de transporte do sul do Espírito Santo. Ele, 20 anos atrás, ele é uma pessoa incrível, sabe? Que realmente ganhou a minha amizade e o meu respeito. 20 anos atrás, ele se viu perante um hospital fechando as portas, que é o Hospital Infantil Francisco de Assis, única unidade pediátrica do sul do estado, para uma região de quase 1 milhão de habitantes. E quando ele se viu sozinho ali, ele era vice-presidente, todo mundo saiu, meio que abandonou o barco. Ele falou, eu não entendo nada de hospital. E a mulher virou e falou, você entende, Deus está contigo, vamos tocar esse barco.
ele não só tocou, como hoje, 20 anos depois, ele transformou o infantil no maior complexo filantrópico hospitalar do Espírito Santo. Hoje com 3 unidades e por volta de 3 mil colaboradores. E detalhe, em 20 anos ele nunca recebeu um centavo. Por isso, pelo trabalho de filantropia que ele faz. E outra história também que me encanta, dentre várias, é do ex-deputado Eval Galazzi, que também esteve aqui no mandato nessa casa. O Eval também é um empresário. O que acontece? Por volta de 2 décadas atrás, ele tinha uma filha especial. Essa filha, um pouco antes de falecer, infelizmente, ela pediu para o pai que ele prometesse que jamais abandonaria a Pai de Colatina. Ele não só fez a promessa, como ele transformou aquela entidade, e eu digo isso baseado em especialistas renomados do país. Ele transformou a Pai de Colatina na melhor APAE do Brasil, a partir do trabalho voluntário dele, sem jamais ter recebido também um centavo. Então, assim, cada um dos meus biografados, eles são inspiradores, têm histórias muito interessantes, mas é lógico, tinha que destacar esses 2 filantropos pelo coração generoso e que eles somaram muito na minha vida, né? A gente vê que o mundo tem salvação. E você acha, depois dessa caminhada aí por 8 biografias, depois de todo esse trabalho, o que esse personagem precisa ter para merecer uma biografia, Rômulo? Então, como a gente conversou nos bastidores aqui do programa, eu acredito veementemente que cada ser humano carrega uma história e as biografias me ensinaram isso. A gente sabe que tem pessoas, figuras públicas de destaque, né? Que biógrafo não sonha? Você virasse para mim hoje, eu como cachoeirense, né? Radicado em Vitória, virasse, Rômulo, eu já vou adiantar a pergunta, hein? Quem você gostaria de biografar? Minha mulher não concorda não, tá? Mas eu gostaria de biografar o Roberto Carlos. Mas com uma condição, que ele me desse plena liberdade para escrever sobre a vida dele. Roberto tem aquela história, né, da censura de uma obra biográfica dele, feita sobre a vida dele, mas aquilo mudou o viés da biografia no Brasil. Porque através de lei do Supremo, na época, ficou determinado que não se precisa mais de autorização para você elaborar uma biografia. Você responde perante o Código Penal, né? Se vacilar, você vai ser condenado, vai ser processado e tudo mais. Mas, assim, um cara que eu gostaria muito de biografar é o Roberto Carlos. Quem sabe um dia, né? Mas o mais importante é o seguinte, cada um de nós tem uma grande história. E isso é interessante, sabe? E eu gosto muito de uma frase do Aristóteles, quando eu trabalho aqui com as biografias, que ele dizia o seguinte, se você trabalha com prazer, fatalmente, sua obra vai ser cada vez melhor. Você vai, talvez, alcançar a perfeição. Eu não acredito em alcançar a perfeição. Isso é teórico, é impossível que alguém alcance. Mas que eu trabalho com prazer, hoje com meus livros, não tenho a menor dúvida. Rômulo, vamos falar de ficção, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Com certeza. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor Rômulo Felipe. Rômulo, falamos bastante das biografias, né? 8 biografias escritas, falamos um pouco desse processo de pesquisa, né? E o processo para escrever essas biografias, que também se mistura com a sua profissão, sua caminhada no jornalismo, né? Já de muito tempo, e também com a sua caminhada na literatura ficcional. E aí agora eu quero falar um pouco disso, porque quando nós conversamos aqui no Dedo de Prosa, você era autor de um livro, né? Que era O Monge Guerreiro, inclusive em outra edição, nem essa edição. Independente. Uma edição independente, agora é uma edição por uma editora grande, né? Capa dura, é uma outra roupagem. Isso aí. Conta um pouquinho pra gente, o que aconteceu de lá pra cá? De lá pra cá, foram cerca de 20 livros e você 2 filhas, né? Isso. Então, quando eu estive aqui, O Monge Guerreiro era a primeira edição independente. Isso. E logo a seguir ela foi eleita o melhor livro nacional por um grupo formado por mais de 50 mil leitores. Então, assim, foi uma grande conquista. Isso catapultou a obra a ser publicada por uma grande editora nacional que até então só publicava autores estrangeiros, tá? De fantasia, que é Cavaleiro Negro. Eu tive essa honra de ser o primeiro autor brasileiro a ser publicado por eles.
E, na sequência, eu assinei o contrato com uma das maiores editoras do mundo, que é a Newton Compton, sediada em Roma, na Itália. O livro lá foi um imenso sucesso. Então, assim, eu tenho o maior orgulho, no caso do Monge Guerreiro, lá a publicação saiu como Il Guerriero Templare. O meu orgulho porque eu fui o primeiro autor latino-americano a publicar numa editora que tradicionalmente trabalha com obras medievais, né, de fantasia medieval. E, na sequência, eu publiquei o juvenil Reino dos Morcegos, que é uma obra para todas as idades, na verdade, inspirada lá em Carcassonne, na França. E veio, enfim, o meu primeiro romance, que é O Farol e a Tempestade. É uma história de amor com viés dramático, então, assim, não esperem nada, muita água com açúcar da minha escrita. E O Farol, graças a Deus, apesar de ele ter sido lançado por uma grande editora, né, a Novo Conceito, de São Paulo, apesar de toda expectativa, ele foi muito bem, porém veio a pandemia e acabou atrapalhando alguns planos, mas mesmo assim teve uma vendagem espetacular e fez muitos fãs pelo Brasil. Eu conheço uma série de leitores que já releram 2, 3 vezes O Farol da Tempestade. Então, assim, isso é muito inspirador, né, esse personagem. E, enfim, na sequência foram vindo outras obras. Eu tive a honra de 1 ano e meio atrás lançar 4 livros de uma só vez, escritos durante a pandemia. Começando por uma viagem que eu fiz a Jerusalém, eu tive o insight de escrever uma obra jornalística e espiritual que chamava Quando Entrevistei Jesus. Foi muito interessante. Eu, passando esse período lá de pesquisa e tudo mais, tive a ideia de falar assim, retirei os dizeres de Jesus do Novo Testamento e projetei ali, assim, na minha cabeça, uma semana viajando com ele e construindo 300 perguntas. Então, assim, é uma releitura, uma pequena contribuição ao Novo Testamento e mostra o quanto que Jesus é atual. Nesse mesmo, e dentro dessas 4 obras que eu lancei em uma só vez, veio também a obra de fantasia medieval chamada Dracono Smogos, O Fogo Eterno do Dragão. Eu tenho que contar uma coisa curiosa sobre esse livro. Eu tive 7... fui afetado pelo coronavírus por 7 vezes. A primeira vez, tive muita febre. Fui para um apartamento logo no começo da pandemia, a Covid, né? Eu tive muita febre e me isolei no apartamento do meu cunhado. Isolado lá, eu já tinha ideia na cabeça desse livro. Eu comecei a escrever com 40 graus de febre. E eu escrevi a metade do livro durante uma semana febril, tá? Isolado e febril. Depois de 7 meses, eu deixei o livro de lado por outras obrigações. E voltei a ter Covid. E aí o que eu fiz? Com febre, eu escrevi a segunda metade do livro. Então, assim, é bem interessante. Engraçado que o livro ele conta a história de um guerreiro que os dias se repetem e o dragão mata ele todo dia. Não é spoiler não, tá? Essa é a pegada do livro mesmo, o leitor já sabe de cara. Viagem, uma coisa de viagem no tempo? É uma viagem no tempo. E assim, e como na Idade Média nunca foi usado, foi uma coisa que ficou diferente. E todo dia ele vai enfrentar o dragão e o dragão o mata. Esse cavaleiro, né, e tal. É um cavaleiro andante e errante. E quando eu estava escrevendo Febril, eu pensava assim, pô, eu não quero ser um cavaleiro não, meu Deus. Não quero morrer, porque realmente eram tempos preocupantes. E, dentre esses 4 também, eu lancei o meu drama da Segunda Guerra Mundial, que é Pássaros Negros na Neve, sabe? É uma obra, assim, que realmente eu considero o meu ápice literário, ficcional, mas também totalmente baseada em dados históricos da Segunda Guerra. É o seu livro mais recente. Que é o meu livro, literatura, né, ficção mais recente. E junto dele, eu publiquei um diário relacionado à personagem principal do livro, que se chama A Garota das Montanhas. Esse livro, só rapidamente, como que eu tive a ideia? Eu e minha esposa estávamos nas Dolomitas, no alto dos picos lá, nevados, eu descascando maçã e jogando na neve os corvos, as gralhas bicando. Aí minha esposa viu, Svetlana, ela é muito sensível das coisas, ela falou assim, pássaros negros na neve. Aí eu falei assim, o que você falou? Ela, pássaros negros na neve? Eu falei, nossa, isso é poesia para os meus ouvidos, mas isso também é nome de livro. E aí descemos para o Museu da Segunda Guerra e eu comecei a entender que era uma região que as mulheres sofriam com estupros e tudo mais, que são temas delicados. E no transcurso da viagem, enquanto eu dirigia nos dias seguintes, ela não é muito de ouvir, sabe, as minhas ideias, né? A esposa é sempre mais crítica. Mas ela adorou e a gente foi trocando ideia. Quando eu cheguei aqui no Brasil,
que O Farol e a Tempestade estava lançado, realmente eu sentei e escrevi. Então, assim, é um livro que tem uma pegada muito interessante, tem uma sinopse de um dos maiores autores italianos, que é o Alexandre, um amigo meu de longa data de editora. Então, assim, é um livro que já está traduzido para o inglês, que eu tenho grande perspectiva. E esses foram os 4 livros. Na sequência, a gente tem outros ainda lançados e que serão lançados. Livros infantis, Mundos Incríveis Além do Nosso, Roxo, que é uma fábula brasileira. Enfim, já se vão 20 livros, minha amiga. Tem mais por vir pelo que você está falando, né? Sim, com certeza. Sempre. Agora, Rômulo, você me chamou a atenção que você fala que são livros ficcionais, né? Histórico-medieval. Como é o seu processo de pesquisa? Hoje eu acredito, né, que depois de tantos livros publicados, isso já está mais, né, sedimentado, assim, no seu processo. Mas como é o seu processo de pesquisa para construir esses cenários? Então, normalmente eu gosto de fazer pesquisa em loco. Você não vai se lembrar da nossa entrevista 8 anos atrás, mas o Monge Guerreiro eu percorri nada menos que 50 castelos medievais na Europa, em 10 países, se não me engano. É lógico que assim, né, todo escritor brasileiro é um pobre por essência, mas o jornalismo, ele me permitiu viajar pelo mundo, e naquela época eu viajava muito, 4, 5 viagens para a Europa, e eu sempre aproveitava, tirava alguns dias por conta própria para vasculhar e conhecer lugares históricos. Então, assim, essa pesquisa de campo farta em loco, ela me permitiu ser muito detalhista no livro Monge Guerreiro, e é o que os leitores especializados falam, os críticos, né? Que o livro realmente é uma imersão na Idade Média. E foi o caso também do Pássaros Negros da Neve, que você faz uma imersão na Segunda Guerra e nas Dolomitas, no norte da Itália. Então, assim, é assim que eu gosto de trabalhar. O Reino dos Morcegos, como eu falei, que acontece lá em Carcassonne, que é um dos complexos medievais mais incríveis da Europa, sabe? Parece... É cenário de filme, não parece? Com seus castelos e tudo mais. Fui lá, pesquisei. Então, assim, dentro do possível, eu realmente gosto de pesquisar em loco. E uma vez pesquisado, você tem que sentar, organizar, tem todo um processo que você constrói, que a gente chama de esqueleto da história, né? Com começo, meio e fim. Lembrando que nem sempre os personagens obedecem. Eles têm vida própria. Eles mudam muitas vezes, você desvia, tira um personagem da história, alguns capítulos depois ele reaparece. Aí você, como autor, você olha e fala, cara, o que você está fazendo aqui? Eu voltei. E eu sou importante da história. Isso acontece, sabe? Não é papo de escritor, não. Agora, Rômulo, eu vou dar uma percepção como leitora, você fica à vontade para me corrigir se eu estiver errada. Como você tem aí essa caminhada, né, na literatura, dentro desse gênero e desse tipo de livro, eu tenho a impressão que antes você tinha um nicho mais fechado de leitores que se identificavam e gostavam de romances ficcionais, né, com essa pegada histórica medieval. E aí a gente teve um boom também com séries, né, todo um, enfim, investimento cinematográfico e tudo. Como que você percebe o seu nicho de leitores, assim? Abriu bastante esse nicho? Foi interessante, porque depois que eu lancei o Monge Guerreiro, eu fiquei conhecido como escritor de fantasia medieval. O que é normal, né? Você pega os grandes nomes, Bernard Cornwell, George R.R. Martin, são escritores de fantasia. E por um tempo eu carreguei essa concepção minha. Que te incomoda ou não? Não, nunca me incomodou, muito pelo contrário, eu adoro. Realmente eu também sou um escritor de fantasia. Quando eu lancei o Farol e a Tempestade, veja, a maioria do leitor é mulher. São leitoras. Então, assim, eu entrei num mercado que eu era desconhecido e era conhecido como um escritor de fantasia. Só que, assim, devagarzinho eu fui conquistando, eles viram que a essência do Rômulo estava lá. O jornalismo, Gabi, ele me permitiu ser um autor eclético. Por exemplo, eu quero muito escrever um livro sobre um drama policial e eu vou fazer. O ecletismo vem do jornalismo, o jornalismo ensina isso. Então, assim, eu acredito piamente que o escritor ele tem que colocar no papel uma ideia que ele defenda, seja qual for. Se um dia ele tiver que escrever sobre um júri de tribunal, eu vou fazer. Vou pesquisar, vou entender. Só para fechar, eu não entendia quase nada da Segunda Guerra, porque, assim, historicamente, eu me considero um pequeno historiador sobre a Idade Média. É o meu forte de conhecimento. Quando eu fui escrever Pássaro Negro, eu conheci muito pouco o básico, os anos da guerra e tudo mais. Então, assim, eu tive que me aprofundar e foi um desafio.
Rômulo, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu não quero deixar de falar de uma outra novidade, né, nesse período, que é a sua participação na Academia Espírito Santense de Letras, né? Hoje você é um acadêmico da Academia Espírito Santense de Letras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e sobre a importância dessa instituição também para a nossa literatura. Olha, sem dúvida alguma, Gabi, apesar dos livros na Europa, Estados Unidos, tudo mais, todas as minhas obras, a maior honra literária da minha vida foi ser eleito pela centenária Academia Espírito Santense de Letras. E, na sequência, também me tornei membro, a convite do Instituto de História e Geografia do Espírito Santo, que é também outra entidade centenária aqui no nosso estado. A nossa academia, a nossa Arcádia, hoje presidida pela querida Esther Abreu, e que tem nomes vibrantes, né? Bernadette Lira, Francisco Aurélio, Fernanda Queamé, Pedro Nunes, enfim, um sem números de pessoas, escritores espetaculares. Eu sempre digo que a nossa academia, com 104 anos, e ao longo desses 104 anos, cerca de 220 escritores passaram por ali. O que nos torna imortal é a palavra. Morreremos um dia, que seja um dia bem distante, mas a ideia é que nossos livros sejam eternos. E a academia, eu sempre digo, ela é a última trincheira da cultura capixaba. E não digo isso num contexto de guerra, eu digo de defesa, de perpetuação da nossa literatura. Sabidamente, livros, eu sempre digo que eles nos teletransportam para mundos além daqui. São mundos paralelos. O mundo pode estar explodindo em guerra. Aconteça o que acontecer, o povo se degradando, questões políticas, seja o que for. Quando você senta no silêncio e lê um livro, você é transportado para aquele universo. Você convive com reis, com rainhas, com soldados, seja com o que for, com presidentes. Então, assim, o livro tem essa capacidade, e nada mais justo que uma casa como a academia, despida de diferenças religiosas, sexuais, políticas. Lá, por mais que cada um tenha suas preferências, nós somos uma confraria que luta por um bem comum, que é resguardar a nossa literatura. Então, assim, eu tenho muita honra, muito orgulho de integrar parte dessa Academia Espírito Santense de Letras. Rômulo, o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Dedo de Prosa e deixar logo o convite para que você volte. Não precisa demorar tanto. Para que você volte com as suas novidades e uma caminhada aí na literatura muito produtiva. Obrigado, Gabi. Obrigado, equipe, por esse programa maravilhoso. Eu adoro o Dedo de Prosa, sabe? Vocês fazem um trabalho fantástico. Vamos fazer o seguinte, vou voltar daqui a 8 anos com mais uns 30 livros, brincadeira, vamos voltar antes, né? Mas nesse intervalo foram 20 livros, que daqui a 8 anos sejam mais uns 50, mas que seja antes também. Muito obrigado, um prazer, tá? Parabéns e vamos ler, pessoal. Literatura salva vidas, tá? Literalmente. Obrigada, Rômulo. Bom, o programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.